Bem-vindos ao Fórum, o habitual programa de entrevista da RTP África, esta semana a partir da delegação de Moçambique, onde está sediado, concretamente na capital Maputo, o Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Um centro que é comandado por um capitão de mar e guerra brasileiro, Francisco Evandro Rodrigues Camelo, um centro que está quase a completar 17 anos de vida. Mais antigo é a comunidade, ou mais antiga é a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que no passado dia 17 deste mês de julho completou 24 anos de existência. Comandante Evandro, muito obrigado por ter aceito o convite da RTP África para este fórum. Antes de mais, antes de falar do centro, vamos falar um pouco da CPLP. 24 anos de existência, infelizmente nem todos os telespectadores da RTP África conhecem e sabem as razões de existência desta comunidade, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O que é que nos pode falar um pouco sobre esta CPLP e o que é que ela tem de 24 anos? O que é que nasceu, o que é que resultou destes 24 anos da CPLP? Pedro, muito obrigado por estar aqui representando o Centro de Análise Estratégica da CPLP, poder falar sobre o CAI-CPLP, e também poder falar sobre a CPLP. Bem, a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, completou agora no dia 17 seus 24 anos de existência, o seu jubileu de Opala. E a CPLP é um fórum multilateral privilegiado para amizade mútua e cooperação. A CPLP ela possui 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo é a concertação política diplomática dos países, que no momento são 9 países. Os 5 de língua oficial portuguesa: africana, Portugal, Brasil, Timor-Leste e Guiné Equatorial, certo? Correto, isso mesmo. 9 países, sendo que 6 deles ficam no continente africano. E o segundo objetivo é a cooperação em todos os domínios. E por causa desse objetivo é que o CAI existe na componente de defesa em que temos a cooperação. E o terceiro objetivo é a promoção e divulgação da língua portuguesa. Em recente entrevista que nós fizemos com o secretário executivo da CPLP, o embaixador Francisco Ribeiro Teles, ele adiantou uma novidade com relação a CPLP busca agora uma 4ª vertente, que seria a econômica empresarial. Essa CPLP iniciou-se com uma tentativa em 1989, inclusive no Brasil, na época era o presidente Sarney, e nessa ocasião, nessa cimeira dos chefes de estados, foi criado o Instituto Internacional de Língua Portuguesa. E qual é, nesta altura, 24 anos depois, a importância que tem a CPLP? Tem ganho preponderância e está ativa, por assim dizer, no terreno, ou é muitas vezes mais teoria do que prática? Não, a CPLP está bastante ativa. Há um interesse cada vez maior de países buscando o estatuto de observador associado. No momento, só para você ter uma ideia, Pedro, nós temos 19 órgãos, países barra órgãos que são observadores associados, são 18 países em um órgão, e provavelmente na próxima cimeira será aglutinado esse grupo mais 12, então nós teremos aí 31 países barra órgãos. Isso mostra cada vez mais o crescimento da importância da CPLP. Mas o Sr. Comandante Evandro não está a perder um pouco a origem desta CPLP? Se é uma comunidade dos países de língua portuguesa, há países que vão provavelmente entrar para a CPLP que não têm a língua portuguesa como língua oficial. O Estatuto de Observador Associado, ele dá o direito aos países muito diferente dos Estados-membros de pleno direito. Serão sempre aqueles 9? Serão sempre os 9, sempre que terão direito ao voto e as decisões por consenso. Os observadores têm uma vocação muito mais cultural, da promoção da língua portuguesa, aproximação econômica e empresarial.
né, e alargando essa influência da CPLP no mundo. Estamos aqui neste fórum, basicamente, com um pretexto a falar dos 24 anos da CPLP, que tiveram que ser comemorados neste mês de julho de uma forma diferente, lá está também devido à pandemia que está a assolar todo o mundo. Foi através de online, iniciativas que aconteceram na internet, já falou de uma delas, com a participação do embaixador Francisco Ribeiro Teles, o secretário executivo. É assim que se está a assinalar, através da online, em todo o mundo, em todos os países da CPLP, estes 24 anos de existência? Foi assim que foi comemorado, além da palestra do CAI, né, que tivemos esse privilégio do embaixador Francisco Ribeiro Teles falar conosco, né? Houve também um pronunciamento do presidente pro tempore da CPLP, que é o presidente de Cabo Verde, né? E também tivemos um pronunciamento do embaixador Francisco Ribeiro Teles como secretário executivo. A CPLP é rotativa, a presidência, não é? da própria comunidade. Nesta altura está a presidência é rotativa, o presidente de Cabo Verde vai ficar um pouco mais de tempo, porque a cimeira que ocorreria este ano em Angola foi postergada para o ano que vem, no mesmo mês, também em Angola. Já iremos voltar a falar da CPLP, agora vamos centrar um pouco no centro que dirige, aqui em Maputo. Desde logo, porquê a capital de Moçambique para receber, desde 2003, a sede deste Centro de Análise Estratégica da CPLP? A história do CAI, ela começa em 1998, né? Precisamente no dia 21 de julho. Nessa ocasião, houve a primeira reunião, né, setorial dos ministros de defesa da CPLP. E já nessa reunião, na declaração final, houve já a decisão de criar o Centro de Análise Estratégica e também que ela ficasse sediada em Maputo. Por alguma razão especial na altura? Não, houve um voluntariado bastante com ênfase de Moçambique, que foi aceito. Mas, se nós formos pensar a nível de estratégia, né, ano passado nós cunhamos uma expressão lá no CAI chamado Triângulo Estratégico da CPLP. Se nós ligarmos Lisboa, Portugal, melhor dizendo, Brasil e Timor-Leste, nós temos um grande triângulo estratégico. E Moçambique está no meio. E Moçambique está exatamente no meio, como um elo estratégico entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Então, eu acho que não poderia ter uma decisão melhor do que sediar aqui em Moçambique. E o que é que faz concretamente? Quais são os objetivos e quais são as ações do CAI? O CAI CPLP, né, como nós chamamos, a abreviação, ele tem como tarefa pesquisar, estudar e difundir conhecimentos na área de estratégia, né, com interesse aos objetivos da CPLP. Né. Como atividades, nós promovemos seminários, né, nós já estamos no 19º Seminário Internacional Político Estratégico, ocorreu no mês de fevereiro aqui em Maputo. Temos também os colóquios estratégicos, uma espécie de debate, um ciclo de palestras. Ontem, por exemplo, tivemos a honra de receber o antigo secretário executivo da CPLP, o embaixador Murad Muragi, moçambicano. Então, fez uma palestra muito boa nesse nosso ciclo de palestras. Além disso, nós também temos como atividade um curso anual, iniciamos ano passado, que é o curso básico de análise estratégica. Tivemos 21 alunos ano passado, né? E, além disso, nós temos 2 publicações, também criadas ano passado. É o Boletim Estratégico, ele é totalmente digital, fica na nossa página. E temos a Revista Estratégica, que ano passado fizemos a primeira edição, e ela pretende ser uma revista totalmente científica, com artigos científicos. Porque nós temos como visão de futuro do CAI tornar ele realmente um centro de excelência em estudos de estratégia e se tornar referência também junto aos outros órgãos que estudam estratégia. E esses estudos estratégicos que o CAI CPLP se dedica são depois reaproveitados, ou aproveitados, melhor dizendo, pelos próprios governos dos países da comunidade? Sim, são aproveitados. Os próprios países enviam para nós, né, as suas necessidades de estudo, porque em cada país da CPLP existe um núcleo nacional do CAI. Então, além da nossa estrutura central aqui em Maputo, cada país tem um núcleo nacional. Anualmente, eles nos enviam seus temas
e nós distribuímos isso no ano subsequente por essa pleia de atividades para estudar. Tudo que é estudado é feito o relatório e encaminhado para apreciação dos ministros. E há também uma participação direta com os próprios ministros de defesa dos países? Eles têm assento no CAI ou são apenas órgãos independentes? Não há qualquer ligação institucional do Núcleo Nacional. Com o Núcleo Nacional? Não, o Núcleo Nacional ele é criado pelo Ministério da Defesa de cada país e está interligado conosco. Então, a nossa estrutura ela tem essa característica de ter uma estrutura central, aqui com o diretor, e uma estrutura descentralizada. O que já nos dá, desde a criação, uma network para o trabalho do CAI. Agora tens ainda mais razões para vibrar com as tuas jogadas favoritas. Com o novo site, já podes aceder a sugestões de apostas combinadas, subscrever newsletters ou fazer pesquisas avançadas. Visita-nos e experimenta. Placar, aposta ainda mais na desportiva. São ouvidos, as pessoas do centro são ouvidos, como por exemplo o comandante, quando há eventuais conflitos ou decisões relacionadas com a defesa dos próprios Estados, da CPLP? Não, o CAI sempre fez atividades que, de alguma forma, influenciaram a estratégia dos países. Vou dar um exemplo. Em 2017, o CAI promoveu um seminário sobre protocolo de resposta a grandes catástrofes. E, recentemente, está sendo estudado no Fórum dos Ministros de Defesa, deve ser levado para a próxima cimeira, um protocolo de mecanismo a grandes catástrofes. Moçambique foi palco ano passado de 2 ciclones, e isso fez com que houvesse uma necessidade de se apressar esse protocolo, mas está sendo estudado e deve ser aprovado em breve. Com isso, a gente mostra que o CAI, alguns temas que são discutidos, são levados, depois são aproveitados nas decisões do ministro. Infelizmente, porque pelas piores razões, o CAI acaba por estar no país onde têm acontecido muitos, não só atos naturais, problemas, tragédias naturais, como agora também alguns conflitos. Como é que, por exemplo, em termos da violência que está a acontecer em Cabo Delgado há cerca de 3 anos, o CAI está a colaborar, se é que está a colaborar com o Ministério da Defesa moçambicano? O CAI ele se restringe a estudar o fenômeno. Ano passado, nós fizemos 2 eventos desses que eu citei, né, que as nossas atividades, com relação a Cabo Delgado. Tivemos uma palestra de um pesquisador, depois fizemos um debate em que houve a junção de 4 especialistas sobre Cabo Delgado. Né? Foi realmente um sucesso, principalmente presença de pessoas lá no CAI. Então, nós nos restringimos a ir acompanhando esses processos, né? E numa primeira oportunidade, a gente apresenta esses estudos para os ministros, caso assim eles peçam. Mas ainda não foi solicitada essa ajuda ou esse pedido, por exemplo, do estudo por parte do governo moçambicano? Não, diretamente o governo moçambicano não pediu um estudo ao CAI, mas da mesma forma como cada país tem seu núcleo nacional, Moçambique também tem um núcleo nacional do CAI que fica no ISEDEF, o Instituto Superior de Ensino de Defesa. Então nós temos uma ligação por causa dessa network. Eu sei que está num cargo de responsabilidade e que não lhe permite, se calhar, dizer tudo aquilo que gostaria como militar, mas sendo um capitão de mar e guerra brasileiro, como é que tem estado a acompanhar esta situação? São conflitos que realmente estão a ganhar alguma dimensão e que preocupam o próprio moçambicano, não é? Nós acompanhamos, como eu te falei, desde o ano passado. Ao estudar desde 2017 o primeiro ataque em Mocimboa da Praia, né, no dia 5 de outubro, e nós estamos acompanhando esse estudo, né? E, obviamente, faz parte da natureza do CAI fazer esse tipo de análise e estudos, assim como fizemos também sobre o IDAI e o Kenneth, né, com proposta de melhorar os dados para o protocolo de mecanismo, né, de resposta a grande catástrofe, provavelmente um dia poderá ser aproveitado. Mas esta violência tem derivado para outra situação, não é? O próprio Presidente da República dizia que no início eram ataques de insurgentes isolados, agora já classifica-os de terroristas e já são até reivindicados pelo próprio Estado Islâmico. Está a ganhar uma dimensão preocupante no seu ponto de vista ou ainda não? Nós acompanhamos exatamente essa evolução. Antes eram malfeitores, né, um termo que era bastante usado,
e depois passou-se para insurgente, tanto que ano passado, quando nós fizemos esses eventos no CAI, o tema da palestra foi insurgência em Cabo Delgado, e hoje já se admite a questão do terrorismo, né? Mas nós cremos que o Estado moçambicano terá plenas condições, né, de combater esse fenômeno. Não sabe se já foi pedida ajuda à própria CPLP para alguma intervenção militar? Não, nós, como CAI, nós não temos notícia que foi pedido esse tipo de ajuda à CPLP. Como a CPLP é formada de 9 países, claro, e cada um é um Estado soberano, né, pode ser, mas não temos notícia, que algum desses países podem oferecer ajuda. Por exemplo, a própria Angola pertence à SADC. Né? Então, se houver uma ajuda de algum país, será feita diretamente dentro das suas decisões soberanas. Acredita que um dia pode ser necessária essa ajuda externa para Moçambique tentar debelar esse mal? Não sei precisar. Não sei. Acompanhamos, mas não temos ainda essa conclusão. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, dizia que pode estar em causa até a própria soberania do Estado, porque eles têm ganho de território e já estiveram muito próximo da capital da província Pemba. Isto poderá passar a ser quase uma guerra nacional e não, nesta altura, local? Não há esse perigo? Acreditamos que não, né? Mas estamos observando. Né? O que nos preocupa muito é a questão dos mortos, né? A parte humanitária. Os deslocados, cerca de 250 mil pessoas, né, tiveram que abandonar aí seus lares com proteção. Mas eu creio que o governo moçambicano tem plenas condições de lidar com a situação e, no momento certo, caso haja uma decisão soberana, pedir ajuda a algum outro país ou órgão ou comunidade. Há outro foco de alguma instabilidade, mais na região centro, com a tal autoproclamada junta militar da RENAM, que poderia ou não colocar em perigo o acordo de paz que foi assinado no ano passado. Acredita que esse acordo de paz veio para ficar em Moçambique? Pelo que eu tenho acompanhado, né, pela imprensa e o que nós temos estudado, eu creio que sim. Eu acho que isso me parece um ponto fora da curva, algo em que um grupo não ficou muito satisfeito com as negociações, mas eu creio que o tempo será o melhor remédio para isso. Está há cerca de 5 meses em Maputo. Como é que tem sido esta experiência? Eu estou um pouco mais. Há mais tempo? Assumi no dia 21 de fevereiro de 2019, estou quase 2019, um ano e meio. Sim, isso, foi o ano passado. Isso, estou quase 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, a impressão que a gente tem do povo moçambicano é a melhor possível, né? Um povo muito receptivo, né? Recebeu muito bem a mim e a minha família. E a equipe, eu tenho uma boa equipe lá de moçambicanos que me ajuda muito. É uma equipa numerosa esta do centro? Não, eu tenho 10 colaboradores, né? Porque a nossa estrutura prevê um gabinete de pesquisa e um gabinete administrativo. No de pesquisa eu tenho 4 e tenho 6 na parte administrativa no momento. Mas eu costumo chamá-lo de equipe vencedora do CAI. Este CAI é o único centro que a comunidade tem ou há mais alguns órgãos à volta da própria comunidade? A sede CPLP fica em Lisboa. Fora de Lisboa nós temos 2 órgãos. Nós temos o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, em Cabo Verde, e aqui em Maputo nós temos o CAI. Né? E eu costumo dizer que o CAI, por esse fato de estar aqui em Moçambique, é um local muito aprazível para visitar. Nós temos ali as 9 bandeiras dos países hasteadas e iluminadas à noite. Então, pode até se tornar um ponto de visitação turística, como muitos vão para outras cidades, como Addis Abeba ou mesmo Nova York, para ver as bandeiras dos seus países. Então, convido também aos países da CPLP para visitar. Essas 9 bandeiras iluminadas são apenas simbólicas ou é mesmo uma prova de que existe união na CPLP? É uma prova que existe união. A iluminação, se fizermos uma analogia, ela realmente existe, cada país contribui bastante. Nesse 1 ano e meio que eu tenho aqui, ano passado, nós fizemos um seminário em Angola. Foi muito bom o seminário, muito bem organizado pelo Núcleo Nacional de Angola. Esse ano nós teríamos no Brasil, mas por conta da Covid vai ser feito o ano que vem. Também cremos que vai ser muito bem organizado. Então todos os núcleos nacionais têm contribuído muito com o CAI e, por conseguinte, com a componente
de Defesa da CPLP. Há quem diga que a CPLP, nestes 24 anos, tem andado a algumas velocidades diferentes. Alguns países andam mais rápido do que outros e que estão mais interessados no sucesso da CPLP que outros. Como é que reage ou como é que comenta essa crítica? Na componente de defesa, nós não notamos isso. Há um empenho muito grande. Nós temos um exercício anual chamado exercício felino. Um ano ele é planejamento, outro ano ele é no terreno. Ano passado, ambos, né, tanto na carta como terreno, foi feito em Angola e foi um sucesso. Todos colaboraram, mesmo tendo essa distância muito grande entre os países, né, nesse nosso triângulo estratégico, né, todos têm colaborado, sim. Tem havido mais alguns focos de instabilidade, além de, por exemplo, Cabo Delgado? Estou-me a lembrar, por exemplo, da instabilidade mais política na Guiné-Bissau. Como é que a CPLP pode tentar mediar e ajudar, às vezes, nesses desentendimentos que existem mais políticos, outras vezes militares nos países? Eu tenho notado, por exemplo, em época de eleição, como ocorreu aqui ano passado, nós até recebemos a missão de observação eleitoral, a CPLP se faz presente. E em Lisboa existe um comitê de concertação permanente, ou seja, cada país da CPLP tem um embaixador dedicado à CPLP. Então, muito desse apoio em que às vezes os países se sentem com necessidade, acho que um primeiro local que ele é apresentado é no Comitê de Concertação Permanente lá em Lisboa. A Covid-19, esta pandemia que já se alastra há alguns meses, fez mudar um pouco também, por exemplo, o plano estratégico do CAI? Ou não, houve mudança apenas no campo presencial. Ou seja, ano passado nós tivemos essa ideia de criar o ciclo de palestras. Recebemos ano passado cerca de 320 pessoas lá. Sempre em Maputo? Sempre em Maputo. Fora os seminários, né, que às vezes nós também coordenamos com o país sede lá fora. Mas o prejudicado foi isso, a parte presencial. Aí tivemos que adotar a parte online, né, seminários online e palestras virtuais, e estamos conduzindo. A parte tanto de pesquisa como de estudo, ela está transcorrendo normalmente. Mas está longe de terminar esta pandemia. Na CPLP, que marcas é que pode vir a deixar esta Covid-19, no seu ponto de vista? Nós notamos realmente uma grande diferença em número de casos e também de mortes entre os países. Começando no seu país, no Brasil nós temos um número grande, Portugal acho que o que se segue, e tem os países africanos. Eu creio que, não só para a CPLP, mas para todo mundo, a Covid vai ser um ponto de inflexão. Muita coisa, por exemplo, o trabalho, que antes era presencial e muitos estão sendo por teletrabalho, também vai mudar um pouco da filosofia administrativa de muitas empresas, muitos órgãos. Então, eu creio que, como os demais países do mundo, haverá uma mudança, né, no ponto de vista, inclusive, da questão da prevenção na saúde. As pessoas saem agora preocupadas em usar máscara, lavar a mão com sabão, manter distanciamento social. Se isso perdurar, né, também contribuirá para a melhoria da saúde da população. Esperemos que sim e que a vacina chegue rapidamente sim, também. Sim. Sr. Comandante Evandro, estamos mesmo no final deste programa. Só apenas um desejo final para os próximos 24 anos. Já passaram 24, quais seriam os desejos que gostaria que pudessem se concretizar nos próximos 24 anos da CPLP? Eu acho que o desejo maior é que os 3 objetivos da CPLP estejam sempre dentro da ótica de cada país, né? Questão da concertação política diplomática, né? Para que a CPLP tenha voz em algum fórum internacional diante das nações do mundo. A questão também da cooperação, né, em todos os domínios. Nesse campo, o CAI contribui para esse objetivo dentro da componente de defesa e também a difusão da nossa língua portuguesa, em que, à medida que vão entrando mais observadores associados, a gente também percebe uma maior possibilidade
de também divulgar a nossa língua nesses países que não são lusófonos. Só por isso vale a pena que a CPLP continue por muitos e bons anos. Espero que sim, muito tempo. Muito bem, muito obrigado, Comandante Evandro. Eu que agradeço essa oportunidade. A presença então em estúdio do diretor do Centro de Análise Estratégica, o CAI, da CPLP, Comunidade de Países da Língua Portuguesa, que aqui falou então dos 24 anos de vida desta comunidade e também do CAI, que está com sede, como se sabe, aqui na capital moçambicana, Maputo, de onde nos despedimos depois de mais um fórum. Regressamos para a semana, continuo com a nossa RTP África.